As associações do Padre Robson fez mais de 740 milhões de reais em 3 anos. Quase 100 milhões foram repassados só para uma empresa de comunicação. O Ministério Público suspeita de desvio de dinheiro. O sudoeste goiano lidera o ranking no número de queimadas. E produtores rurais contam com a ajuda de aviões agrícolas no combate aos incêndios. A geração de emprego em Goiás começa a reagir. O número de contratações superou o número de demissões por 2 meses consecutivos. E Goiás é um dos 5 estados brasileiros que devem encerrar o ano com Olá, boa noite. Agora são 7h13. Uma combinação perigosa. Em 48 horas, pelo menos 3 motoristas foram presos por dirigir sob efeito do álcool em rodovias federais aqui no estado. Em um dos casos, o motorista teria causado um acidente que terminou com a morte de uma mulher. A cerveja dentro do carro ajudou a confirmar a suspeita da polícia de que o motorista estava embriagado. Ele confessou que havia bebido 6 latinhas antes de assumir a direção. O resultado dessa combinação foi esse acidente em Itumbiara. O acidente foi nessa pista paralela à BR-53. Segundo a PRF, o motorista do carro de passeio invadiu a contramão e bateu de frente contra o motociclista. O condutor da moto ficou ferido e foi hospitalizado. O motorista do carro de passeio fez o teste do bafômetro. O resultado foi de 0,62 miligramas de álcool por litro de ar expelido e acabou sendo preso. Testemunhas lá que informam que ele apresentava sinais de embriaguez e o teste de etilômetro comprovou isso, que ele estava com praticamente o dobro do que é considerado crime no Código de Trânsito. Em Santo Antônio do Descoberto, no entorno do DF, um acidente causado por um motorista embriagado acabou matando Luana Varins dos Santos, de 22 anos. Luana teve traumatismo craniano. O motorista do carro em que ela estava foi levado para um hospital de Brasília. Já o condutor que provocou o acidente foi preso em flagrante. Em Uruaçu, no norte do estado, uma mulher foi presa também por dirigir bêbada na BR-153. Segundo a polícia, ela estava com 2 filhos pequenos no carro. O teste do bafômetro apontou 0,88 miligramas de álcool por litro de ar expelido, mais do que o dobro do que já é considerado crime. A mulher foi detida. As crianças encaminhadas ao conselho tutelar. Isso é falta de empatia. O indivíduo fazer uso de bebida alcoólica, pegar um veículo, sair para a rodovia e colocar em risco a vida das outras pessoas, além da dele, é claro. E os bombeiros vão realizar uma perícia no Parque Nacional das Emas do estado. Na semana passada, um brigadista do Instituto Chico Mendes teve 80% do corpo queimados quando trabalhava no combate de um incêndio próximo à reserva. Sobre esse assunto, vamos conversar então com Bruno Dourado. Bruno, boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os peritos já começaram a chegar na região do Parque Nacional das Emas, aqui no sudoeste goiano. A partir de amanhã, eles vão fazer 2 tipos de perícia. A primeira é para descobrir como surgiu esse fogo na região do parque, que destruiu parte da vegetação. A outra perícia é para identificar as causas do acidente que atingiu aí 80% do corpo desse brigadista que combatiu o fogo semana passada lá no parque. Segundo a assessoria do UGOL, o brigadista Wellington Fernando Pérez, de 41 anos, segue internado em estado grave, com ajuda e segue respirando com a ajuda de aparelhos. Hoje, colegas de trabalho fizeram aí uma homenagem para ele, mandando uma mensagem, positiva enquanto no hospital. Uma mensagem muito bacana, sem dúvida, né, Rosane? Essa mensagem vai ajudar bastante na recuperação do Wellington. Volto com você. E a gente fica na torcida, é claro. Obrigada pelas informações, Bruno. E olha, hoje teve uma audiência na Justiça em Rio Verde sobre o caso do ex-comandante do policiamento especializado da cidade, Cristiano de Macena, acusado de sequestrar e estuprar 2 adolescentes. Por isso, a gente vai agora até Rio Verde falar com Ana Paula Moreira, que está desde cedo.
Rosane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A audiência ainda continua aqui no Fórum de Rio Verde. Ela começou 13h, durou o dia inteiro, mas ainda não teve nenhuma sentença. Essa é a primeira audiência do caso, que deveria ter acontecido em março, mas por causa da pandemia e as vítimas desse crime. Foram 13 testemunhas do Ministério Público e 8 da Defesa. São 8 testemunhas da Defesa. Só um minutinho que eu me perdi aqui. E aqui a acusação é de estupro de vulnerável, de sequestro e identificação do sinal identificador do veículo. Cristiano Damasceno, policial militar, ele é o principal suspeito de sequestrar e estuprar 2 menores de idade aqui em Rio Verde, 2 meninas de 10 e de 11 anos. Ele teria invadido a casa onde elas estavam, a casa da avó dessas meninas, amarrado essa mulher e levado essas meninas, as menores de idade, para uma casa onde teria acontecido os estupros. A caminhonete dele foi flagrada por câmeras de monitoramento próximo à casa das meninas e tinha sinais de impressões digitais de crianças e também fios de cabelos. Segundo a Polícia Civil, as vítimas, as 2 meninas e a avó, reconheceram o policial militar na delegacia, reconheceram também a arma usada no crime. Ele segue preso desde outubro, então, na academia da Polícia Militar. Olha, a nota da defesa dele disse que ele se declara inocente e diz que vai conseguir provar a inocência dele. Nós recebemos uma nota da Polícia Militar também, que diz que a Polícia Militar do Estado de Goiás informa que toda decisão relacionada ao caso proferida pelo Poder Judiciário será devidamente cumprida, que o processo ainda está em andamento, permanecendo o policial custodiado à disposição da Justiça. Por aqui, Rosane, a gente, claro, segue acompanhando então todos os passos, né, desse caso que chocou Rio Verde, chocou o Estado de Goiás, e qualquer novidade a gente volta para informar. Tá certo, obrigada, Ana Paula. E agora uma notícia boa que vem da economia. Depois de números negativos por conta da pandemia, a geração de empregos em Goiás ensaia uma reação. O mês de julho fechou com saldo positivo entre demissões e contratações. E esse já é o 2º mês seguido que isso acontece. E 3 cidades se destacam: Anápolis, Cristalina e Rio Verde. Agora o Francílio está respirando mais aliviado. Por conta da pandemia, ele fechou a empresa de salgados e só no mês passado conseguiu vaga nessa padaria, em um supermercado de Rio Verde. As contas foi chegando, foi atrasando o boleto, aluguel atrasado, né, talões atrasados. E eu me vi num beco sem saída, porque eu era autônomo, né, dependia das vendas e as vendas caíram bastante. Então esse meio que eu tive foi procurar um emprego. Depois de saldos negativos em março, abril e maio, a geração de empregos em Goiás parece reagir. Em julho, pelo 2º mês seguido, o número de contratações foi maior que o número de demissões. Enquanto 31 mil pessoas perderam o emprego, outras 36 mil tiveram a carteira assinada. De longe, a indústria foi o setor que mais abriu postos de trabalho, seguida da construção civil e do comércio. Em Anápolis, 2º lugar na geração de empregos, a indústria farmacêutica é quem puxa a fila. Essa aqui contratou mais de 100 pessoas no mês passado. É um segmento que diz respeito ao tratamento das pessoas que estão doentes, né? Então, as farmácias permaneceram abertas e as indústrias foram demandadas, sobretudo para aqueles produtos que entram na terapia do coronavírus. No início da pandemia, nós tivemos uma queda. Nós fechamos um mês, inclusive, com saldo negativo. Então, nós conseguimos recuperar nos últimos 3 relatórios, o estado de Goiás, Anápolis recuperou, e é muito importante entender que os incentivos dos governos têm feito com que essas empresas, essas indústrias continuem, então, agora voltando essa contratação, eu acho que de forma mais fortalecida, justamente porque perdeu-se um grande número de funcionários. E foi a agricultura a responsável por impulsionar Cristalina, cidade que ficou em 1º lugar no saldo de geração de empregos. Por lá, a 3ª safra de feijão foi a responsável pelo maior número de contratações. Como a Raiele já percebeu, em Goiás, os ventos de oportunidades continuam soprando. Eu morava no Maranhão, né? E aí eu vim pra cá para ver se conseguia um emprego. Graças a Deus, assim que eu cheguei, eu consegui, né? Uma oportunidade aqui. E eu fiquei muito feliz. Mas apesar da tendência de melhora, os dados do CAGED apontam que o estado ainda tem saldo negativo em relação ao semestre. Foram 800 demissões a mais do que o número de contratações. E apenas 5 estados brasileiros
pré-pandemia. E Goiás, esse resultado, claro, é impulsionado pelo agronegócio. O Everaldo é diretor-geral dessa empresa do setor agrícola. Mesmo com as dificuldades da pandemia e tendo que manter vários funcionários trabalhando de casa, foi possível abrir vagas para novas contratações. Tivemos uma safra bastante robusta, tanto de soja quanto de milho. O campo está dando a resposta que a sociedade esperava, aumentando a produção de alimento. Com tudo isso, aumenta a geração de empregos e, simultaneamente, também aumentamos as exportações e o crescimento do país. Esse otimismo não é exclusividade da empresa dele. Em tempos de crise, Goiás se destaca como um dos 5 estados que devem encerrar o ano de 2021 com o nível do PIB acima do que vinham mostrando antes de começar a pandemia. Os outros são Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Pará. Foi o que mostrou um levantamento feito por uma empresa de consultoria. E não é surpresa para ninguém que aqui no estado, o principal responsável por esse resultado é o agronegócio. Aves, suíno, a bovinocultura, milho, soja, até mesmo algodão, a gente está entregando bons resultados. Até a cana-de-açúcar, que teve um ano no começo extremamente grave, está entregando bons resultados na exportação. A economia diversificada do estado tem sido muito importante e faz com que alguns setores compensem as perdas de outros. O agronegócio fez a diferença novamente. A gente tem um agronegócio pujante, a indústria da construção civil também, por conta dos juros baixos, fez com que a economia goiana desse esse fôlego diante dos problemas da pandemia. Ó, vocês viram que a Murielle estava sem máscara, né? Porque ela gravou em casa, viu, gente? E olha, em Formosa, o Ministério Público está pedindo na Justiça que o Estado melhore as condições da clínica onde as pessoas que precisam fazem hemodiálise. Uma vistoria feita pela Superintendência de Vigilância em Saúde, a pedido do Ministério Público, encontrou diversas irregularidades. Marcos Moreira está chegando. Que tipos de problemas foram esses, hein, Marcos, que eles encontraram por lá? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Então, foram encontrados problemas aí, principalmente na estrutura do prédio, viu, como rachaduras. Mas o problema maior, na verdade, é a falta de profissionais adequados, como o médico nefrologista, que é um profissional especializado para o tratamento de problemas ligados aos rins. Também foi encontrado aí a falta de uma técnica responsável pelo local, além de outras irregularidades, como a falta de inspeção da água potável da clínica e também equipamentos aí que eram usados na continuidade para fazer a hemodiálise. Por isso, o Ministério Público entendeu que todos esses problemas trariam uma série de riscos sanitários aí para a clínica e, consequentemente, para os pacientes. Por isso, emitiu aí esse auto de infração. Mas, de acordo com a promotora que está à frente do caso, até agora eles não tiveram nenhum retorno. Em nota, o Cianesf tem até 30 dias para fazer essas adequações de Formosa. Nós tentamos entrar em contato com o Cianesf, mas não tivemos respostas. Já a Secretaria Estadual de Saúde, Rosane, só um minutinho, disse pra gente que vai fazer essas adequações e inclusive já marcou uma inspeção aí com data para resolver e acompanhar essas adequações. Rosane. Obrigada, Marcos. E a seguir, as associações religiosas criadas pelo padre Robson receberam dos fiéis mais de 740 milhões de reais em 3 anos. Agora são 7h26, daqui a pouquinho a gente está de volta.